Falar da lei de lavagem de dinheiro, e aí já entrando diretamente no nosso tema, hoje na sociedade é falar de inúmeras situações que estão tangenciando e envolvendo o nosso dia a dia. Situações que estão tangenciando e envolvendo o nosso dia a dia em vários aspectos. Um deles é o aspecto cidadão. Então, nós como cidadãos temos visto aí a questão da lavagem de dinheiro com preocupação. Nós como cidadãos temos visto a criminalidade organizada trabalhar com a lavagem de dinheiro, algo que foi idealizado na década de 50 e algo que passou, e aí a gente vai falar um pouquinho da história, passou por uma situação até, vamos dizer assim, não só histórica, mas cinematográfica, tudo, você vê hoje como um instrumento cotidiano das organizações, com muito sucesso, inclusive, e que nos assusta bastante. De outro lado, saindo desse aspecto, ainda como cidadão, nós estamos vendo a lavagem de dinheiro com afinco no dia a dia, nas chamadas sessões do Supremo Tribunal Federal, né? Seja nas chamadas sessões reais, seja nas sessões da tarde, né? Porque eles fazem sessão da tarde, que mais parece a sessão da tarde da Globo, né? Eu tive aqui para falar com vocês sobre a ação penal no Mensalão, e no que eu falei com vocês aqui, eu deixei bem claro certas situações que são tristes, mas que refletem um pouco da gana social de justiça. E essa gana social de justiça nos coloca na situação de cidadãos. E como cidadãos, às vezes, nos vemos enganados pela mídia, não só a mídia dos controladores dos meios de comunicação, mas a mídia daqueles que usam dos meios de comunicação para aparecerem ou quererem mistificar suas funções, que nada mais são que servidores públicos da sociedade e que estão aí à nossa disposição, e nós não estamos à disposição deles. Eles são nossos funcionários, sejam eles em que lugar estejam. Então, é uma situação bem complicada. De outro lado, nós como cidadãos também queremos justiça, e não admitimos mais essa situação de ilegalidade, e vemos na lavagem de dinheiro uma situação bem próxima daquilo que nós queremos nos vingar como cidadãos. E como cidadãos, pensando emocionalmente, nós queremos o quê? Que todos vão para a forca. De outro lado, saindo da situação de cidadão, nós passamos por uma outra situação, que é a situação daquele que é formado em direito. Como formados em direito, nós começamos a analisar tecnicamente as situações de lavagem. E passamos por situações paradigmáticas complicadas, naquela que nos questionamos sobre que aspecto devemos analisar a lavagem. Devemos analisar a lavagem de dinheiro como uma situação técnica específica que envolve o jurídico penal, que envolve situações concretas, processuais penais, etc. Ou devemos analisar a lavagem de dinheiro sob o aspecto da necessidade da política criminal, sob a necessidade da política pública, da necessidade da repressão, etc. E nesse sentido nós fazemos inúmeras análises, inúmeras enquetes, criticando por vezes o sistema procedimental adotado, vamos falar da 470 novamente, nessa sessão da tarde que foi a ação no Mensalão, criticando vorazmente o procedimento adotado, mas de outro lado falando, bom, certas situações vão ter reflexos, outros na sociedade, etc. De outro lado, também falando sobre o que a lavagem de dinheiro tem colaborado em situações de fraude significativas, em situações que nunca teríamos visto como lavagem. As mudanças da legislação, como a legislação tem mudado no mundo e no Brasil, e aí por diante. E tem uma terceira vertente, a vertente nossa. Em especial aí vou tratar, eu sei que talvez não tenhamos só aqui nossos colegas advogados, mas eu vou tratar, e aí tomo a liberdade na minha e na nossa casa tratar nesse sentido, da vertente como advogados. Dentro do âmbito do direito como advogados, nós olhamos a lavagem de dinheiro. E como advogados, nós olhamos a lavagem de dinheiro antigamente sobre um aspecto, agora sobre dois. E esse é um dos temas que envolvem a nossa apresentação hoje aqui. O primeiro enfoque que nós olhamos é sobre a questão do defensor. Nós, como defensor, ou seja, representantes do interesse de terceiros, na lavagem de dinheiro, nós a vemos com dificuldade, como uma situação temerosa, exatamente por causa da necessidade de um devido processo legal muito bem visto, cuidadoso,
que tenha todos os elementos de ampla defesa e contraditório possíveis para que nenhuma injustiça seja feita. Eu não estou falando em absolvição, eu estou falando em injustiça. Às vezes a condenação, a pena justa, é adequada para o caso, e nós também, como advogados, temos que nos conformar com essa situação, não obstante ter que representar os interesses e desejos daquele que está sendo acusado. Mas tem uma outra vertente que nós não vínhamos, e agora nos vemos nelas, que é a situação daquele que, em virtude de sua atuação profissional, é remunerado, e é remunerado por aquele que está sendo defendido. E nessas situações, fica a crise. De onde vem o dinheiro? Quais os fundos que ele está usando para me remunerar? Seria melhor, então, ele pedir favor para que um terceiro, dono de uma empresa, me remunerasse? Mas será que um terceiro dono de uma empresa vai querer me remunerar? E será que é certo isso? Será que isto é moralmente melhor ou eticamente melhor? Esses enfoques são hoje objeto de nosso questionamento diário. Por quê? Porque nós temos aí uma norma administrativa de um conselho de acompanhamento de atividades financeiras e observação e acompanhamento de atividades financeiras que, na verdade, está regulando a não condição criminosa de muitos de nós no percebimento de honorários advocatícios. Então, essas situações mudaram um pouco nossa visão sobre o que é lavagem de dinheiro. Vamos falar um pouquinho. A lavagem de dinheiro que eu tenho aqui é uma aula que eu dou em todos os cursos. Eu não faço restrição quando eu falo de uma lei, se eu vou falar numa graduação, se eu vou falar numa pós-graduação, num mestrado, numa palestra, ou em qualquer situação. Então, eu monto o máximo possível. E dentro do máximo possível que eu coloco, há situações em que são agregadas, ou melhor, aprendidas com maior profundidade e outras com menor profundidade, dependendo do grau de que a pessoa está. Então, não me preocupo com isso, eu me preocupo em trazer informação. Só que é bem longa, então, algumas situações nós vamos passar mais rapidamente, não fiquem receosos, porque o conteúdo como um todo nós vamos apresentar, mas vamos passar mais rapidamente, porque são muitos slides, nós não vamos conseguir terminar. Então, a lavagem de dinheiro. O conceito dele, esse processo como um todo, nós conhecemos, em que a pessoa, a organização, simula e realiza transações e operações ilícitas para justificar a origem de bens, direitos e valores de origem ilícita, né? Aqui está ilícita nas operações lícitas, né? Então, é a situação que nós conhecemos, é a história de tornar o provento de uma ilicitude lícito através de uma introdução lícita na sociedade. Expressão das práticas econômicas financeiras que tem por finalidade de simular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais. Decorrentes do quê? Decorrentes do ilícito. Dar fachada de dignidade a dinheiro de origem legal. Então, em termos gerais, quando falamos da lavagem de dinheiro, nós falamos disso. Criminosos que mais recorrem à necessidade de lavar dinheiro são traficantes de drogas, estelionatários, agentes corruptos, funcionários públicos que praticam crimes contra a administração, membros de quadrilha, terroristas e golpistas. Tráfico em geral exige um sistema estruturado de lavagem, lida quase que exclusivamente com dinheiro em espécie, o que causa todo tipo de problemas logísticos. O dinheiro vivo não só chama a atenção da polícia, como também é pesado. A história, esse peso é interessante, $1 milhão em cocaína pesa 20 quilos, enquanto $1 milhão em notas pesa 110 quilos. Então, essas situações incomodam no dia a dia da ilicitude. A terminologia que surge aí na década de 20, nos Estados Unidos, tem um forte apelo na década de 50, mas é na década de 20 que ela surge. O Al Capone, 1928, Chicago. Também em outros locais, o pessoal sempre fala do Al Capone, mas o grande idealista dessa situação não foi bem o Al Capone, era outro criminoso famoso lá, mas quem materializou realmente a lavagem foi o Al Capone comprando essa empresa, essa rede de lavanderias, para que ele pudesse dissimular os pequenos ativos, notas baixas que ele recebia, em especial do quê? Da venda de bebidas, da extorsão, que era a prática costumeira, e da chamada proteção. Era a prática costumeira à época. Trabalhava também um pouco com a questão da prostituição, mas o principal era o comércio de bebidas alcoólicas, que estava proibido pela lei seca americana. Então, era o comércio miúdo. E como se desfazer desse dinheiro miúdo? Tinha que entrar em algum lugar para legalizá-lo. E aí ele pensou bem nas lavanderias, onde as moedinhas eram colocadas para fazer lavagem,
Coisa aqui que não é muito a nossa realidade, né? Nós não temos esse costume de utilizarmos nós diretamente a lavanderia. Fala lavanderia, você já pensa num terceirizado que faz a lavagem das roupas. O que não é lá o praxe. Lá tem também, mas o praxe, na verdade, era as pessoas terem acesso a isso. É um costume norte-americano. Talvez aqui nós investíssemos em outros locais, ou melhor, aqui nós investimos em outros locais, mas que também tem o mesmo efeito. A expressão laundering aparece pela primeira vez no jornal inglês The Guardian, populariza-se em 1970, no caso Watergate, quando essa história foi objeto de filme. Nós tivemos aí o filme Os Homens do Presidente, o Robert Redford, o Dustin Hoffman, a respeito das transações financeiras do Nixon, que envolviam fundos ilegais de campanha para o México e depois voltavam para os Estados Unidos através de uma companhia em Miami. E isso tudo era feito para subsidiar a campanha dele. O problema não era o dinheiro voltar no México, o problema é que o dinheiro que era enviado para o México, isso não ficou claramente provado, mas era dinheiro proveniente da criminalidade organizada, em especial da máfia. Outras expressões aparecem, como o branqueamento de capitais, limpar ou branquear o que estaria escuro ou sujo. Esse sistema, essa denominação é usada muito na Europa. A Europa como um todo trabalha com branqueamento de capitais e não como lavagem de dinheiro. A questão, um problema social internacional surge realmente no final da década de 80, mais com a Convenção de Viena de 88, do crime organizado. Em 90 surge a tendência de usar a aproximação para a prevenção ao combate ao crime organizado através da questão da lavagem de dinheiro, e aí o Grupo de Atuação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, o GAF, em 1990 e revisado em 96, envia regras a respeito dessa sistemática de atuação quanto à lavagem de dinheiro. Em 2012, grandes bancos privados criam o Wolfenberg Group, voltado para o desenvolvimento de melhores práticas de prestação de serviços financeiros. Nós estamos trabalhando já com uma sistemática no ano 2000 forte daquilo que muitos conhecem com outras denominações, porque são denominações empresariais, de compliance ou código de conduta ou ações preventivas dentro do sistema para combater essa situação da lavagem de dinheiro. E a coisa realmente explode no tocante à persecução à lavagem de dinheiro na sociedade moderna, pós-moderna, em 2001, com o ataque de 11 de setembro. Eu lembro bem dessa situação, eu tinha acabado de mudar de casa, eu estava com a TV ainda ligando, estava todo cheio de chuvisco, eu vi uns prédios caindo e eu falei, nossa, está passando um filme na TV. E eu olhei de novo, falei, não está aparecendo filme. Aí mudei de canal, falei, realmente não é filme, né? Então, eu estava assistindo a TV naquele momento, eu lembro da cena exata, e eu falei, bom, daqui para frente, o paradigma jurídico no mundo vai mudar. Estava claro, era inequívoco, aquela situação em si era inequívoca, e aí foi uma das coisas que eu pensei, foi até engraçado, porque eu podia pensar, nossa, o que vai acontecer, quem morreu, não, eu falei assim, nossa, vai mudar juridicamente o mundo. Como mudou juridicamente o mundo. E a lavagem de dinheiro foi um dos aspectos dessa mudança. O terrorismo com a lavagem às avessas foi a principal situação. As características específicas do crime de terrorismo é geralmente tratado nas convenções internacionais como assunto correlato à lavagem. Por que correlato e não de lavagem? Porque é uma exceção. E isso nós temos que sempre ter percepção. No caso de terrorismo, a origem do dinheiro não precisa ser necessariamente ilícita, contrariando a definição clássica de lavagem. Um milionário pode financiar um grupo terrorista usando dinheiro lícito obtido através de seus negócios regulares. Terá, curiosamente, que lavar o dinheiro ao contrário, ou seja, dar legalidade a um gasto ilegal e não a um ganho. Ou seja, ele tem que dar legalidade ao investimento e não ao dinheiro investido. Então é a lavagem às avessas, que é atípica do terrorista. Nós sabemos que isso ocorreu e foi a grande percepção que teve-se de 2001, o FBI, a própria CIA, na verdade o FBI tinha alertado sobre essa situação, tinha sido alertado sobre essa situação pela CIA, a CIA tinha mapeado as situações e eles não fizeram nada, porque eles tinham mapeado operações financeiras significativas de países árabes na Bolsa de Valores de Londres, às vésperas do que ocorreu o acidente. Esses meses anteriores tinham sido paradigmáticos, porque muitos milionários, muitos investidores árabes tinham movimentado grandes quantias de forma estranha na Bolsa de Londres, para exatamente subsidiar
o atentado de 11 de setembro. E essa movimentação tinha sido mapeada como estranha e indicativos de atividade terrorista. Mas ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção. Havia o grande fluxo e a discussão a respeito da crise do petróleo e as crises árabes, etc. Ninguém deu muita atenção a isso. E depois se comprovou que isso foi a movimentação dessa lavagem ao contrário que foi realizada pelo terrorismo. Em 2002, os ministros das Relações Exteriores do G8 endossaram um conjunto revisado de recomendações de combate ao terrorismo, em especial nessa área de recomendações especiais para a Força-Tarefa de Ação Financeira, Financial Action Task Force, né, sobre o assunto. E a lavagem? Bom, a lavagem propriamente dita, e não a lavagem ao inverso, ela tem 3 processos básicos para nós entendermos a lavagem. Isso tudo no âmbito teórico, depois nós abordamos a lei brasileira propriamente dita. Ela tem a colocação, placement, tem a ocultação, layering e a integração, integration. Essa sistematização de colocação, ocultação e integração, como nós vemos, é de um sistema estudado de lavagem no modelo onde a lavagem teria nascido, que é no modelo norte-americano. O que acontece, então, cada uma dessas fases? Na primeira fase, a colocação. Na colocação, o criminoso coloca recursos provenientes de atividade ilícita na operação que posteriormente irá dissimular no sistema financeiro. Essa é a etapa mais arriscada que tem. Por quê? É onde ele pode ser o quê? Localizável. É onde ele é identificado individualmente. Por isso o risco. Não é o risco da situação em si, mas o risco da identificação individual dele que causa esse drama todo. Grandes quantias chamam muita atenção, então eles são obrigados a declarar valores, daí porque eles acabam fazendo o quê? Os depósitos formiguinhas, né? Os pequenos depósitos constantes disso. Aí o interesse de você ter uma atividade, por exemplo, o que nós tivemos muito em lavagem de dinheiro aqui, postos de gasolina, lavadores de automóvel eram o que tinha mais, esses locais de lava rápido de automóvel eram o que mais tinha de lavagem de dinheiro. Depois, comércio, bares, não padarias propriamente dita, por causa da questão da vigilância sanitária, o autocontrole, etc. A padaria tinha um fluxo diferente, apesar de ter, mas o boteco, chamado boteco, a venda de pinga. A venda de pinga é algo engraçado, né? Porque uma garrafa de pinga que custa X, eu não sei nem falar quanto, ela gera 50 vezes X, né? Então você tem como desaparecer com uma garrafa de pinga e justificar o dinheiro miúdo com uma tranquilidade sem precedentes. E você pega botecos em quaisquer lugares, você resolve o problema, em especial da lavagem de dinheiro, aonde? No tráfico de drogas. Tá? Por isso que tem tanto bar, tanto boteco na periferia. Ninguém acredita, por quê? Que tem 10 botecos, um atrás do outro, e todos faturam. Não é possível que tanta gente tome tanta pinga ao mesmo tempo, né? Durante todos os dias, né? Mas eles faturam mais ou menos igual, para ninguém ficar com ciúme, todo mundo fatura mais ou menos igual, né? E o tráfico continua. Mas a ocultação, aí é o envio do dinheiro através de várias transações financeiras para mudar o seu formato e dificultar o rastreamento. Essa ocultação pode ser feita através de várias transferências de um banco para outro, transferências eletrônicas, realização de depósitos, saques, para alterar o saldo de contas, mudança de moeda, compra de artigos caros, barcos, casas, carros, etc., para mudar a forma de dinheiro. É uma fase complexa, exige um esquema realmente mais dedicado, quase que chamado profissional, onde você trabalha com muitos contadores, muitas pessoas acostumadas. Usavam muito um termo na sociedade empresarial e que foi sempre dissimulado para a sociedade ilícita, que era o termo do blindar. Nós vamos blindar o patrimônio da pessoa para esse patrimônio não se misturar com o patrimônio da empresa no caso de falência da empresa. Eles fazem uma situação muito próxima a essa blindagem. Eles fazem estruturas, essas estruturas bem pensadas por aqueles que conhecem o sistema financeiro, são contadores, auditores, etc., eles montam essas estruturas para que o dinheiro possa ser investido e diversificado. Então você investe, por exemplo, em uma coisa típica de investimento que ninguém acredita, mas em VGBL. O que é VGBL? Fundo previdenciário. Por que eu investiria em fundo previdenciário? Porque dá menos do que os outros fundos. Mas, se houver um bloqueio de bens, é mais difícil bloquear o fundo previdenciário. Então a lavagem acaba trabalhando muito com fundos previdenciários também. Outra situação que a lavagem faz muito é investimento em bens chamados
de característica imóvel, mas que são móveis. Quais são esses? Os barcos, né? A questão dos iates, barcos. Porque toda vez que você fala em criminoso, criminalidade organizada, ele tem um barco, ele tem um iate, ele tem um... Eu não entendo por quê. Tem um porquê. Porque são bens chamados imóveis, não são chamados imóveis, são considerados como imóveis para fins de registro, etc, mas são bens que eu posso deslocar com facilidade e sumir com esses bens com facilidade. Sem contar que um bem desse pode ir para o mar e, de repente, sem querer, no meio do oceano, ele afundou. Ninguém ficou sabendo por quê. Né? Você só dá a notícia do naufrágio sem vítimas. Ou, de repente, com vítimas concorrentes da atividade criminosa, né? Que por um acaso foram passear no barco. Mas são situações concretas que nós achamos tão distante da nossa realidade, mas estão encostadinhas aqui, são diárias. As contas laranja, conta laranja é mais do que comum, né? Nós estamos vendo em várias situações aí, aliás, teve uma reportagem agora, semanas atrás aí, de dinheiro desviado da Assembleia Legislativa de determinado estado aí, em que as pessoas apareciam nas suas casas humildes e dizendo, olha, mas foi pago para a sua conta bancária, foi depositado 700 mil, 1 milhão, e a pessoa dava risada, falando, se eu tivesse esse dinheiro. Mas são contas fantasmas, são essas situações que eles trabalham também. E a terceira fase, que é a integração, em que o dinheiro é reincorporado ao sistema econômico de forma legítima, simulando ser proveniente de uma transação legal. Então, o que eu faço? Eu reintroduzo ele. Aquela conta na qual eu consegui jogar o dinheiro, eu pego essa conta e faço um investimento dentro de ações de um determinado local. Isso pode ser feito através de transferência bancária para uma conta de empresa local, no qual o criminoso investe em troca de participação nos lucros, venda de iate, comprando durante a fase de ocultação, compra de uma chave de fender de 10 milhões, e aí por diante. É tipo de ação possível. Nesse daí porque você vê certos bens materiais de altíssimo valor e de questionável gosto serem comprados. Então, o indivíduo compra um cachorro empalhado com olhos de rubi. Agora, o que o cara quer um cachorro empalhado com olhos de rubi? Porque ele precisa lavar o dinheiro dele. E aquele cachorro vai ser uma obra de arte que ele perca metade do que ele pagou, ele já lavou o dinheiro que precisava lavar. A outra situação, e aí o dinheiro surge, essa estruturação, né? Colocação no banco, depois as contas ultramarina, etc., cobertura do banco, barcos, mantém na conta europeia, conta americana, depois a reintegração através disso e depois o dinheiro saindo limpo nos lucros advindos dessas atividades. Né? Eu compro o cachorrinho e coloco para vender. Aquele que pagou o cachorrinho, pagou com dinheiro lícito, eu já incorporo licitamente esse dinheiro no meu patrimônio. Daí depois eu vou comprar o bem na qual eu vou colocar no nome do meu amigo, no nome da minha esposa, no nome da minha segunda esposa, terceira esposa, etc. Porque geralmente você começa a ver esse pessoal, ele tem 10 mil famílias, nenhuma família conhece ele, mas ele tem 10 mil famílias, né? E ele começa a distribuir os bens em nome de terceiros. Bens que são adquiridos com dinheiro lícito. Esse é o grande pulo do gato. Esses bens que são imobilizados depois, eles não são adquiridos com dinheiro ilícito, eles são adquiridos com dinheiro lícito. Depois da última fase, dessa fase de integração. Eles integram esse dinheiro, porque foi um dinheiro que ele obteve do lucro do que ele investiu dinheiro ilícito, um dinheiro que ele obteve da venda do cachorrinho, e etc. Aí esse dinheiro ele vai investir em coisa pessoal, ou de terceiro. Lavagem de dinheiro no mundo, passo crucial no sucesso das atividades terroristas, tráfico de drogas, etc. Os Estados Unidos, aí, o Departamento de Justiça, o FBI, o Departamento de Estado, a Receita Federal, o DEA, tem divisões específicas para isso. Eu estive... Os Estados Unidos tem uma sistemática muito boa de convencimento e divulgação daquilo do que eles acham melhor, que é tudo que é deles. Então, eles têm uma divulgação intensa sobre isso, em especial na área jurídica. Então, eles convidam as pessoas para participarem e trazem simulações. É a possibilidade que eles têm dentro do ativo financeiro que eles têm e do bom trabalho que eles desenvolvem. Como eles entendem que o sistema jurídico deles é o que é adequado dentro da sistemática, eles tentam difundir esse sistema jurídico o máximo possível. Isso é uma atividade que eles podem fazer. Nós não fazemos uma opção nossa por ausência de recursos ou por opção política nossa mesmo, mas eles fazem. E várias pessoas foram convidadas e são convidadas a conhecer o sistema jurídico norte-americano. Eu tive em 2005 lá, conhecendo o sistema jurídico norte-americano durante 30 dias, e durante esse período
eu tive em desses órgãos, eu tive no Departamento do Estado, eu tive na divisão de investigação de lavagem de dinheiro do Departamento do Estado, em Washington. Eu estive no 3º andar do subsolo, tinha mais 5 para baixo. Ela era feita toda por baixo e várias outras divisões dessa natureza eram feitas no subsolo e tinham interligações subterrâneas para poder manter as atividades sob sigilo e sob proteção. Era um prédio normal, você entrava no prédio, só que ao invés de subir, você descia. Era interessante a atividade deles, mas essa atividade de divisão de investigação financeira é uma atividade realmente técnica de área financeira. Você não vê nada, não tem ninguém armado, etc. Você está falando de pessoas que têm calculistas, pessoas que são da área contábil, econômica, administrativa, analisando o quê? Contas, analisando documentos, analisando movimentações financeiras continuamente. O Brasil, o Ministério da Justiça coordena o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, reúne cerca de 50 órgãos federais, estaduais e municipais para alinhar uma política de combate ao tráfico. O grande problema desse departamento, por exemplo, de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, é que há um desvio de função violento nesses departamentos. Por exemplo, quem é que cuida de expedir pedidos diplomáticos de repatriação de pessoas? O mesmo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Espera aí, se ele é um departamento que tem como começo recuperação de ativos, ele fala, não, mas também é de cooperação jurídica internacional. Então ele não é de recuperação de ativos ou de cooperação jurídica internacional para recuperação de ativos. Ele é multidisciplinar. E aí perde o foco, porque ele não se concentra numa atividade só. Sistemas financeiros globais têm papel importante na maioria dos esquemas de lavagem, né? A questão das forças-tarefas, como eu citei, a Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional também tem divisões de combate. Os métodos, em 96, o economista Franklin Jurado, formado em Harvard, foi preso por limpar 36 milhões de dólares. Para o traficante colombiano José Santa Cruz, pessoas com uma quantia muito grande de dinheiro sujo contratam profissionais para cuidar da lavagem. Técnicas de lavagem de dinheiro que as autoridades conhecem, provavelmente outras tantas que vão ser conhecidas, né? Serão conhecidas diariamente, se não na medida em que vão descobrindo e destruindo organizações. Mercado negro de câmbio colombiano é uma outra situação. O DEA chama de o maior mecanismo de lavagem de dinheiro de drogas do hemisfério oeste, surgiu nos anos 90. Este complexo arranjo conta com o fato de que há empresários na Colômbia, geralmente importadores de produtos internacionais, que precisam de dólares para conduzir seu negócio. Para burlar os impostos do governo americano, para a conversão de pesos para dólares e a tarifas de importação, esses empresários podem recorrer aos corretores de pesos do mercado negro, que cobram uma pequena taxa para conduzir a transação sem intervenção do governo. Na lavagem de dinheiro acontece assim, um traficante de drogas entrega dólares sujos para um corretor de pesos na Colômbia. Aí ele troca os dólares sujos que ele tem. O corretor, então, usa esses dólares de drogas para comprar produtos nos Estados Unidos para importadores colombianos. Quando os importadores recebem os produtos sem passar pelo radar do governo e os vendem em pesos na Colômbia, pagam o corretor usando o quê? Dinheiro limpo. O corretor, então, devolve ao traficante o equivalente original em pesos, descontado a comissão, e institucionalizando os dólares sujos do início do processo. Esse é um sistema que tem funcionado bem. Por isso que há uma repressão tão grande aos denominados doleiros, porque é esse tipo de atividade que se espera que o doleiro faça, porque ele não questiona a fonte ou a origem do dinheiro que ele recebe. Você fala, mas poxa, mas como é que pode um doleiro, então, como é que ele consegue fazer isso? Bom, os doleiros, ou aqueles que vendem dólares, todos eles são o quê? Devidamente legalizados. Ninguém vende dólar em shopping center, em casinha em shopping center, se não for devidamente legalizado junto ao Banco Central. Eles são controlados e observados e devidamente registrados, devidamente legalizados. Então, como é que eles fazem isso? Bom, atualmente, eles não têm mais agido desta forma por conta da repressão do grande acompanhamento que está tendo. Mas, tempos atrás, esse acompanhamento era mais superficial, vamos dizer assim. Então,
toda a agência de turismo vendia dólares. Mas nem toda agência de turismo que vendia dólares era legalizada para vender dólares. Então, como ela vendia dólares? Ela vendia dólares de terceiros que eram legalizados para vender dólares. Só que esse terceiro, em tese, fornecia dólares não para a agência, mas para o cliente da agência diretamente, como se esse cliente estivesse representando lá. Só que ele fazia o quê? Ele não exigia necessariamente todas as informações. Ou ele fazia aquilo que nós ouvimos falar como dólar cabo. O que era o dólar cabo? O dinheiro é entregue aqui e nunca sai do país. Um crédito é gerado fora do país para essa pessoa. Só que nada disso é registrado. Vocês lembram da questão do Banestado? Essas situações eram muito típicas, geravam-se créditos no exterior, créditos esses que eram advindos do quê? Muito provavelmente do tráfico de armas, do tráfico de drogas. Esse dinheiro era acreditado no exterior para a pessoa usar. Então ela saía daqui sem R$1, só que quando ela chegava nos Estados Unidos, por exemplo, ela tinha uma conta bancária, por exemplo, no Merchants Bank, que foi um da operação, com $500 mil em conta, em seu nome. Mas de onde saiu esses $500 mil? Não saiu de lugar nenhum, nunca saiu daqui. Aqui ele entregou o equivalente a $500 mil em moeda nacional, na mão de um doleiro, que jamais tirou esse dinheiro daqui. Ele gerou um crédito aqui para 10 outras pessoas. Essas 10 outras pessoas tinham o quê? Equivalente a $50 mil cada uma quando chegavam no Brasil. E elas vinham com o quê? Sem dinheiro. Só que aqui elas tinham uma conta bancária em nome com 50 mil, equivalente a $50 mil. Essa troca, esse escambo, não era algo novo, não foi algo inventado. Era algo que nós ouvimos falar quando se inventou essa sistemática lá atrás, na época das cruzadas. Quem inventou isso? Os Cavaleiros Templários. Eles criaram essa situação, por isso que eles foram tão perseguidos. Eles faziam isso por quê? Porque ninguém tinha segurança em ficar pelas rotas de peregrinação carregando dinheiro. Então eles faziam o quê? Depositavam um crédito aqui, numa determinada casa dos Templários. Esses créditos aqui gerados eram comunicados a outras casas, onde outras pessoas tinham depositado créditos também. Quando você chegava lá, você tinha o equivalente em crédito lá descontada a comissão. Essa prática é a mesma prática do dólar cabo. É a mesma prática. E por que agora é crime? Porque naquela época ninguém se importava se esse dinheiro vinha do corte de cabeça de uma pessoa ou de um nobre soberano. Agora nós nos importamos. E então, por isso, a criminalidade, porque não tem justificativa ou não é justificado o efetivo ali investido. Os depósitos estruturados, nós acabamos de falar há pouco, os chamados smurfing. Os smurfing são dos smurfs mesmo, pequenos, consiste na quebra de quantias em pequenas ou pequeninas quantias, como os smurfs, e que são colocadas nos bancos, depositados em uma ou mais contas bancárias por várias pessoas, os smurfs, que não aparecem, porque são pequenos demais. Ou o quê? São sempre abaixo daquele limite a ser comunicado ao Banco Central. 30 mil em dinheiro de drogas, depositados todos divididinhos, vão para os bancos e depois voltam no extrato de uma única conta. Eles depositam em várias agências bancárias. Bancos internacionais enviam valores através de contas offshore. O sistema de offshore também trabalha mais ou menos no mesmo sistema do dólar cabo que eu acabei de explicar para vocês, para os paraísos bancários. Então eles ficam depositados em paraísos bancários e depois acabam sendo creditados em contas reais dentro dos países estrangeiros. Dentre esses, Bahamas, Bahrein, Caimã, Hong Kong, Antilhas, Panamá, Singapura, etc. Sistema bancário alternativo também serve de lavagem. São aqueles sistemas baseados nas raízes do país. Então nós temos aí o Hawala do Paquistão e na Índia e o Fi Shen na China, que são sistemas paralelos, sistemas de controle de moedas paralelos, e que muitas vezes servem para lavagem de dinheiro. Não deixam rastros no papel moeda, são fora do controle do governo e não são reprimidos, porque são objeto de uma tradição do país. Então eles acabam sendo o quê? Assimilados. Por quê? Porque envolvem cultura, envolvem tradição e envolvem paz social.
Na China, em especial, você está falando de um país gigantesco, com 2 milhões de habitantes, que efetivamente não tem como ficar controlando isso no interior da província X, no meio da China. E às vezes é preferível que isso aconteça, só que, para o governo central. Só que, no governo regional, isso gera o quê? Geralmente gera aquela subserviência que tanto nós ouvimos falar na China, a escravidão em razão de dívida e aí por diante. Empresas de fachada, hoje em dia já são pouco usadas. Na verdade, você está invertendo, você tem empresas legais criadas pelos fraudadores, pelos criminosos, que fazem atividade lícita, com recursos lícitos, mas eventualmente tem investimentos ilícitos ali colocados. Investimentos, que é esse modelo de empresas legítimas, ilícitas, eles manipulam altas quantias, fazendo dinheiro sujo, se perdendo no meio dos negócios menores. Tá? Uma das empresas típicas que faz esse tipo de coisa é aquelas empresas que compram bens para demolição. Então não é só a demolição da casa, mas é a demolição do bem como um todo. Então você desmonta a empresa e vende a empresa em partes. Quando você faz isso, você consegue lavar dinheiro. Então são essas empresas que compram, ele compra a empresa e depois ele liquida a empresa. Essa liquidação ele consegue fazer lavagem de dinheiro, por quê? Porque daí a compra desses bens liquidados é comprar, esses bens são liquidados, essas pequenas coisas são liquidadas com compra através de dinheiro sujo, esse dinheiro se torna limpo porque entra no capital da empresa, e depois é devolvido aos acionistas, dos quais aquele que mesmo comprou com dinheiro sujo já é um acionista. E daí o que acontece? Como são bens usados, deterioráveis, eles desaparecem no sistema. Às vezes são inclusive eliminados ou eles são destruídos para que não haja rastro sobre isso. Tá? O método funciona de 2 modos: o criminoso mescla seu dinheiro com um negócio ilícito, ou o lavador de dinheiro pode simplesmente esconder o dinheiro sujo nas contas legítimas. São os 2 modos. Hoje eles mesclam o dinheiro, que é mais tranquilo, é mais garantido. No Brasil nós tivemos essa situação, compra de bilhetes premiados, né? Todo mundo tinha ganho na Caixa Econômica Federal, né? Tinha alguns lá que ganharam 100 vezes na Caixa Econômica Federal. Ninguém entendia como, né? O Brasil não ganha, ninguém ganha, mas o indivíduo no mesmo estado mesmo ganha 100 vezes, né? O funcionário paga o valor do bilhete para o verdadeiro ganhador, mas na hora de registrar o vencedor, registra o nome do criminoso. Né? Aí também tem lavagem. Então você faz o quê? Como eu tenho uma situação concreta de um ganhador, eu pago esse ganhador quando ele apresenta o bilhete, só que eu registro o nome de quem? De um terceiro. Por que o nome de um terceiro se ele não recebeu dinheiro nenhum? Porque ele já tinha esse dinheiro em caixa. Ele só precisava o quê? Legalizar o dinheiro. A partir daí ele tem o dinheiro legalizado. Essa era a mágica. Não é que ele recebia o prêmio. Ele já tinha o prêmio. O terceiro nunca reclamou. Por quê? Porque ele recebeu o prêmio. E ficou o quê? Desconhecido. Melhor. Eu quero receber um prêmio e não quero que ninguém saiba que eu recebi o prêmio. Então, se eu recebo e meu nome não aparece, não tem nenhum parente, é serpente, né? Não tem nenhum parente que vai pedir dinheiro. Eu sumo. Agora, se eu tenho meu nome colocado na Globo, a cidade inteira vai pedir dinheiro emprestado. Eu ia reclamar? Lógico que não. Eu não fiz nada errado. Ah, mas apareceu o nome de terceiro como ganhador. Bom, foi algum erro, algum despiste. Eu também não vou me preocupar. Este terceiro, na verdade, é que falou, ótimo, o dinheiro ilícito que eu tinha, seja do tráfico, seja da corrupção, seja de onde for, agora é lícito. Eu recebi um prêmio da Loteria Federal. Tá? Cassinos. É possível fazer lavagem de dinheiro com combinações de apostas. Por isso que o sistema de controle de cassinos é muito delicado. Nos Estados Unidos, o controle de cassinos é feito em alguns estados, por isso que não tem cassinos em todos os estados. Os estados não entendem que o controle é efetivo. E existe garantia inequívoca que não pode ser efetivo, que não dá certo. Mesmo querendo, nós não conseguimos impedir que o cassino faça lavagem de dinheiro. Não tem como impedir. Por quê? Porque a sistemática do cassino é uma sistemática de apostas e de sorte. E ninguém consegue provar essa situação. Ah, tem regras, tem isso, tem aquilo, mas continua esvaziando, escapando pelos dedos o quê? A lavagem de dinheiro. Por isso que quem quer lavar dinheiro vai para Las Vegas. Muitos não vão para Las Vegas, vão para outras cidades menores que é mais fácil de lavar dinheiro.
Por exemplo, Reno, Nevada, ao lado de Las Vegas, que é uma cidade menor, com grandes cassinos também, toda vivendo em função dos cassinos, mas que tem menos apelação e é menos vigiada. A maioria dos esquemas envolve combinação de métodos, variedade de ferramentas, o objetivo da lavagem não é o lucro, mas a dissimulação da origem ilícita. É isso que às vezes nós não entendemos com a lavagem, porque o objetivo de lavagem não é ter lucro, é conseguir o quê? Dissimular o que eu já tenho como lucro. Porque a atividade lucrativa não é da lavagem, a atividade lucrativa é a outra atividade. O tráfico de drogas, que é o mais típico, ele é que dá o dinheiro. A lavagem não dá o dinheiro, ela só faz com que o dinheiro que eu já ganhei seja o quê? Legalizado. Criminalização, aí a Convenção de Viena de 88, Convenção contra o Crime Organizado de 2000, Convenção contra a Corrupção de 2003, Grupo de Atuação Financeira de 2000, 90. Em Portugal, criminalização introduzida em 93, em 2004 foi introduzido no Código Penal de lá. Em Macau, criminalização em 97, matéria reformada em 2006. Brasil assinou a Convenção de Viena em 98, a 9.613, que tipificou o crime de lavagem. E a criminalização, de um ponto de vista dogmático do direito penal, levanta múltiplos problemas, como definição do bem jurídico, elementos objetivos, etc, etc. Por que causa problemas? Quanto à questão, por exemplo, da definição de bem jurídico. Porque se eu falar que o bem jurídico é a questão do sistema financeiro, eu posso estar falando em prisão civil por dívida. Por quê? Porque há não taxação. Mas não é só isso. O bem jurídico é múltiplo. Ele envolve vários elementos de proteção jurídica, dentre eles a movimentação financeira e a estabilidade financeira do Estado. Da ação penal, a dificuldade em obter provas, que são dos bens que são de origem ilícita. Em 2007 foi inaugurado o primeiro laboratório de tecnologia contra a lavagem, mais 3 laboratórios inaugurados no Rio, São Paulo e Alagoas. Pretende-se construir uma rede de laboratórios interligando os dados e facilitando isso. Os laboratórios são unidades modelos para a solução dessas análises tecnológicas no modelo americano. E aí a lei como um todo. A lei é bem longa, tem vários elementos, tem várias situações pontuais e que merecem análise. Mas eu vou fazer, eu destaquei os principais pontos que eu entendi. Alguns vão acabar passando, mas que eu entendi importantes para citar para vocês. E nesses pontos eu fiz uma comparação do que era a lei até 98, que foi com a alteração de 2012. Então, os dispositivos de terceira geração. Por que terceira geração? Porque eles já trabalham com conceitos pós-modernos sobre o crime. É aquilo que nós já entendemos como crime. Nós não estamos falando de um sistema penal de primeira geração, estamos falando de um sistema penal que já está numa pós-modernidade. Tá? Alterações impostas por essa lei, e uma alteração significativa, muito criticada, eu já vou aproveitar agora, independente da gente alcançar isso dentro dos slides, mas eu já vou criticar agora, foi a extinção do conceito de crime antecedente. Por que o problema? Bom, a lavagem de dinheiro foi criada, como toda a legislação que envolve o crime organizado, com um objetivo específico, combater quem? Criminalidade organizada. Ela não foi destinada a combater ou ser aplicada a qualquer pessoa em qualquer situação. Mas por que não? Porque efetivamente não é esse o objetivo de uma sociedade que se diz democrática. Os filósofos alemães, já na década de 40, bem mencionavam que quando nós temos uma sociedade pautada na legislação penal, nós não encontramos nessa sociedade elementos democráticos. Por quê? Porque ela é uma sociedade autoritária e de medo. Quanto mais direito penal, menos liberdade ao cidadão. Ah, mas você quer abarcar a criminalidade? Não. É que a criminalidade é um desvio de conduta. A criminalidade nunca deve ser vista como algo normal ou como algo da sociedade que tem que ser combatida. Não é assim. Ela é algo anormal na sociedade e por isso tem que ser combatido. O grande equívoco dos legisladores de plantão e dos persecutores de plantão é imaginar que na lavagem de dinheiro nós estamos falando de uma prática comum na sociedade, normal e que merece ser mudada. Não, nós estamos falando de uma prática incomum. Nós temos que falar de uma prática de desvio de comportamento social. O ser humano não é o ser humano de Locke. O ser humano é bom, é um meio que vai preenchendo suas lacunas. E aí ele vai tendo seus desvios de comportamento de acordo com o meio.
Nós não podemos imaginar que o ser humano já sai pensando que vai fazer lavagem quando crescer. Não é? A primeira coisa que eu aprendo quando eu nasço, sair da barriga da mamãe, eles já me lavaram, então eu vou fazer lavagem, não é isso? Não, não é assim que o ser humano nasce. O ser humano nasce o quê? Percebendo e captando elementos e informações da vida. O que é necessário para isso? Cultura e educação. A cultura e educação é o foco principal do nosso. Na cultura e educação você obtém o quê? Você obtém condutas corretas, lineares, ou seja, o cidadão de bem. E aí desvios são reprimidos. Por isso que é na criminalidade organizada que eu tenho que bater, porque ela coopta, ela busca cidadãos de bem para integrá-la. Quando eu não tenho isso, eu faço o quê? Puno realmente quem é mal. Acabando com a organização, eu acabo com o quê? Com a raiz. Eu não fico pegando o quê? O fruto. O fruto não resolve o problema, porque depois daquele fruto vem outro. O exemplo básico para nós disso, que vale muito mais, o americano é efetivo nisso, apesar das técnicas dele são totalmente questionáveis, vamos colocar assim, na minha opinião são espúrias, mas ele fala o seguinte, vale 10 vezes mais para mim desmontar uma organização criminosa, a que custo for, do que manter preso um indivíduo. Eu deixo ele solto. Como assim eu deixo ele solto? Alguns lembram, outros não, que são jovens demais para lembrar. O Pablo Escobar. O caso do Pablo Escobar foi uma opção política, não é uma opção jurídica. Politicamente, para nós era absurdo o que foi feito, mas politicamente para eles, ótimo, maravilha. Admite-se no sistema e lenha. Qualquer. Mais vale deixar um assassino, criminoso contumaz, solto, com todos os recursos e proteção que o Estado pode dar a ele, mas desmontar toda a organização criminosa, do que eu manter-o preso e não ter o desmanche da organização criminosa. Por quê? Porque eles pensam como nós temos que pensar em relação ao Fernandinho Beiramar. Tiraram o Fernandinho Beiramar. No dia seguinte já estavam falando, bom, o novo chefe da organização é... E aí foi, aí tinha macarrão, miojo, e tinha tudo que você podia imaginar. Não é isso? Arroz, tal, tinha todo mundo lá. E aí você tira um, entra outro no lugar. Mais famoso, menos famoso. Eu lembro de um que foi pego no Rio de Janeiro, um tempo atrás, aí, eu não lembro, o NEM, né? O NEM, é isso mesmo, o NEM. Quando o NEM foi preso, teve uma reportagem interessante que uma jornalista, não sei se da Folha, da Veja... Eu não gosto muito da Veja, mas eu não sei se foi da Folha, de onde foi, que fez uma entrevista com ele poucos dias antes, foi encontrar ele no campo de futebol. Ela ficou lá aguardando, aí ele chegou no campo de futebol, colocando a roupa, isso, aquilo, outro. Aí parece que tinha uma briga, ele pronto, parou a briga na hora, ele chamou um menino e falou, escuta, você saiu das drogas? Eu não quero você em droga, hein? Não sei o que. E ele falando com... Ela falando assim, ele falando com uma moral, assim, olha, é assim, eu tenho o tráfico de entorpecentes como um trabalho. Mas nem eu, nem ninguém na minha família consome droga, hein? Fique bem claro isso. Eu não admito que consuma droga. Isso faz mal, isso acaba com o ser humano, eu não admito que consuma. É que é meu trabalho, faz parte da minha atividade. Então eu tento tirar as pessoas disso aí. Mas o que eu posso fazer? Não tenho, eu tenho que trabalhar também. Tal. E falando que ele pagava e incentivava os programas de desintoxicação na favela. Daqueles que eram para tirar as pessoas do consumo de entorpecentes. Eu falei, bom, o campo de captação financeira desse homem deve ser tão grande, que ele se dá ao luxo de mandar um pouco dos seus clientes embora. Porque ele não precisa. Mas saiu ele e entrou outro. Então, um pouquinho disso é a situação. Por que eu fiz essa roda toda, gigante, parecia uma roda inglesa, né? Aquela roda gigante inglesa tão alta, foi tão longe... para chegar aqui embaixo, chegar de novo na questão do crime antecedente. Porque a criação desses sistemas para o crime organizado foi decorrência do combate, da estruturação de combate ao crime organizado, que evoluiu com a globalização, etc., mas fruto da globalização econômica, da queda de fronteiras na Europa, por exemplo. Tudo isso incentivou. Vocês assistiram O Senhor das Armas, viram a situação do que a criminalidade organizada pode fazer. Melhor do que assistir o filme, ler o livro. Tem um livro que eu sempre receito, quando alguém quer falar sobre essa questão de criminalidade organizada, lavagem de dinheiro, tem um livro não jurídico, que faz bem para a cabeça de todos nós, mas que trata de temas que nos afetam juridicamente, que chama Ilícito, do Moisés Naim.
O Moisés Naim ele é articulista de uma revista americana, Foreign Policy, revista sobre a questão fala sobre a questão de políticas públicas, etc., de segurança, e ele foi secretário da Fazenda da Venezuela antes do Chávez. Acho que secretário, ministro da Fazenda da Venezuela antes do Chávez. Ele, venezuelano, é muito inteligente e ele tem um caráter jornalístico. O livro se dispõe a contar sobre várias formas de criminalidade no mundo. Então, ele fala sobre tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, fala sobre fraude de cartões de crédito, fala sobre criminalidade internacional, ele fala sobre várias facetas no mundo inteiro. E ele diz ter entrevistado para esse livro dele, que ele teria passado por entrevistas durante o mundo inteiro, com quem? Com policiais estaduais, com policiais federais, com agentes de inteligência, seja da CIA ou de outros países, com juízes, promotores, de toda a gama, inclusive com criminosos, para conhecer a sistemática e fazer esse livro. E ele conta a história do Khan. Khan era um afegão que foi incentivado para realizar aquilo que se precisava na época da briga no Afeganistão entre União Soviética e Estados Unidos, que era o tráfico de armas. E depois se tornou o filme que vocês assistiram, O Senhor das Armas. Ele conta essa história de como ele foi devidamente criado pelo modelo de apoio à indústria bélica. É bem interessante o livro, vale a pena ler, é da editora Planeta. Eu não ganho nada com ele, tá? Não tenho nem amizade com ele. Mas vale a pena, é um livrinho interessante de ler. E tudo isso destinado a esse combate. Só que, o que eu precisava para mostrar que isso era uma lei drástica, destinada a medidas drásticas para uma parcela drástica de criminalidade? Indicar que crimes eu queria que estivessem lá, como o rol de crimes hediondos. Rol de crimes hediondos. Quem é crime hediondo? Crime grave, gravíssimo, né? E aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com a lei de crimes hediondos. Já nós temos crimes hediondos e alguns outros crimes. Tudo é hediondo. Então, a lei de lavagem, no mundo inteiro, começou a servir de lei excepcional para uma lei regular, para uma lei normal, para uma lei cotidiana, equivocadamente. E isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque desvaloriza, trata-se de um direito penal máximo, servindo para qualquer coisa, e desvaloriza a ação. Só que, com isso, você leva uma sociedade a uma crise de sociedade de medo. E eu vou explicar por quê. A primeira coisa que nós pensamos quando desapareceu o crime de antecedente em lavagem de dinheiro foi o quê? Como não tem rol de crimes, agora é infração penal, isso foi feito no Brasil para pegar o jogo do bicho. Por quê? Porque o jogo do bicho é jogo de azar, contravenção penal. Contravenção penal não enquadrava em lavagem de dinheiro, só que era um grande instrumento de lavagem de dinheiro. Então foi para pegar o jogo do bicho. Perfeito. Só que ele pega toda e qualquer outra conduta. Coletivo ou individual. Como assim? Bom, se chegarmos a extremos, nós vamos imaginar o seguinte: se eu dispor de qualquer ativo financeiro meu, que deveria ter sido empregado em um outro local, em especial em impostos, eu estou fazendo lavagem de dinheiro. Por exemplo, bom, é fácil. Hoje em dia está um pouquinho mais difícil fazer isso, mas a gente dá um jeitinho. Ninguém mais compra nota de dentista, mas dá um jeitinho de fazer 2 tratamentos dentários quando é uma única consulta. Ou você vai no médico fazer uma consulta e você fala o seguinte: bom, aproveita e fala que eu tirei alguma coisinha também, cortei alguma coisinha, e ele faz um tratamento a mais e emite uma outra guiazinha. Você pega isso tudo, aquilo que o imposto de renda, aquilo que o teu plano de saúde não cobriu, você faz o quê? Joga no imposto de renda. Aí você deixa de pagar imposto. Isto é o quê? O que é isso? Atividade cotidiana. Não, sonegação fiscal. Sonegação fiscal é crime? É crime. Perfeito. E o que eu ganho com a sonegação fiscal? Dinheiro. Não, eu não ganho, eu deixo de gastar, mas eu ganhei, então se eu deixei de dar o que não era meu por direito, eu ganhei. Esse dinheiro é ilícito. Aí eu faço o que com esse dinheiro? Vou no cinema.
Fui no cinema? Fui. Lavei o dinheiro. O que é isso? Lavagem de dinheiro. Aí você responde, até mesmo numa contravenção penal ou num crime anterior qualquer, por uma pena muito menor do que a pena por lavagem. E responde por lavagem também. Quer dizer o quê? Quer dizer que hoje, todos nós estamos sujeitos a ser autuados por lavagem de dinheiro. Não interessa a infração antecedente. Qualquer que seja a infração antecedente. Qualquer fraude de qualquer natureza. Qualquer subtração quase que involuntária. Todo mundo furta alguma coisa na vida. Quem não furta não é ser humano. Como? Todo mundo já pegou uma caneta, um clipes. Mas é insignificante. Realmente, para aquele crime pode ser, mas para lavagem não. Para lavagem não. Isto é sociedade do medo. Isto é direito penal máximo. Isto é prevenção geral negativa. Isso é controle absoluto e perda de liberdade social. Quer dizer que não tem que punir? Quer dizer que não tem que punir com direito penal. Quer dizer que a sociedade tem que se coadunar e culturalmente absorver essas condutas para que elas não ocorram. E a própria sociedade se incentivar para que elas deixem de existir. Aí, no extremo da impossibilidade de fazê-lo com um dano grave à sociedade, eu criminalizo. Ou aumento a pena da criminalização. Exemplo disso. Porte de arma. Porte de arma era o quê? Contravenção penal. Começou a ter uma incidência significativa do porte de arma na sociedade, em razão de crimes, em razão de pessoas que não são criminosas estarem usando armas e cometendo crimes, aí ele se torna crime. Mesmo assim não resolve a situação, porque o porte de arma das pessoas continuou a não inibir a conduta de cidadãos comuns, não de criminosos, porque criminoso não se importa com o porte de arma, criminoso não usa arma lícita. Aí se torna crime grave, para coibir a população a usar a arma. Porque o grande problema estava no quê? Estava na população lícita, que estava se tornando criminosa. Esse era o grande drama. Esse era o grande problema. Esta população estava pagando o preço de uma situação de irresponsabilidade e falta de cultura. Ou até do incentivo cultural de outros países. Isso é política criminal com direito penal sendo usado em política criminal. Não isso aqui. Não isso aqui. Essa abertura é complicadíssima. É direito penal máximo. É sociedade da persecução. Todos nós caímos nessa situação. A hora que você não pede uma nota fiscal, você adere a uma conduta de não recolhimento de ICMS em tributo. Quem adere a uma conduta criminosa, por ela responde. Por consequência, o dinheiro que você não recolheu ou que alguém não recolheu porque você colaborou com a conduta é dinheiro ilícito e reintroduzido na sociedade lavagem de dinheiro. Mas isso nunca vai acontecer. Não. Pergunta para o pessoal lá que está às vésperas de transitar em julgado a decisão do mensalão para ver o que vai falar para vocês. Isso nunca vai acontecer. Em 2005 eles ouviram isso. Não se preocupem. Isto nunca vai acontecer. Manutenção da pena privativa de liberdade, mesmo com pressão para aumentá-la, eles não aumentaram a pena, mantiveram. Tipificação da conduta de quem utiliza bens, direitos ou valores que sabe ou deveria saber serem provenientes de infração penal. Deveria saber. O que é isso? Sabe é objetivo. Sabe é dolo. E deveria saber. O que é isso? Dolo eventual, né? O que é isso? Culpa consciente. Vocês estão brincando, né? Deveria saber serem provenientes de infração penal. É aquele dinheirinho lá do imposto de renda. É ele mesmo. Vocês deveriam saber que é proveniente de infração penal. Só que isso serve também, salvo melhor juízo, para uma classe que está aqui sentada, né? Que recebe honorários do criminoso, né? Deveria saber, né? Vamos continuar. Tipos penais. Antes ele falava ocultar, dissimular, natureza ilícita, etc, etc. Ele mudou.
do ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, etc., ele aumentou um pouco essa instrução, afastando a questão do crime e do rol de crimes que vinha abaixo. Então ele falava de crime, daí ele começava tráfico ilícito de substâncias, entorpecentes, drogas, fins, terrorismo, e aí por diante. Ele simplesmente tirou. Ele tirou e falou, provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Infração penal não é crime, é tudo, inclusive contravenção. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Quer dizer o quê? Num furto que tem pena mínima de 1, eu posso ter, na lavagem, uma pena superior ao crime antecedente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o crime anterior não interessa, o que interessa é a conduta posterior, o exaurimento da conduta do outro. Ou seja, eu criei uma tipificação que pune o exaurimento de conduta de crime anterior. É a grande discussão que está no Supremo contra a corrupção, em que puniram por corrupção em concurso material com lavagem. Eles falaram negativo. Por que concurso material? Não, porque o dinheiro que ele obteve da corrupção, ele usou. Então isso é lavagem. Eu falo, não, isso não é lavagem. Isso é exaurimento de conduta. A corrupção foi obter ilícito. Quando ele obteve o dinheiro da corrupção, ele ia ficar com o dinheiro para usar mesmo. É lógico. Não, isso é lavagem. Ele não poderia ter usado. Ele ia fazer com o dinheiro? Queimar? Não, é exaurimento da conduta. Aí fala, mas isso parece injusto. Não é injusto. Quando eu puni a conduta de corrupção, quando eu criei o tipo penal para aquela conduta, eu já pratiquei naquela criação, eu já previ que havia apropriação do recurso ilícito que ele ia usar. Então, a pena que eu dou ali é para a conduta integral. É para a conduta do fazer, receber e usar. Então, eu estou punindo tudo. Por isso que aquela pena é a pena que eu dou. Aqui eles incrementam, falando, não tem nada disso, eu só puni a conduta. Aquela conduta que era punida, o resultado obtido com aquela conduta não é punido. É que se ele usar aquele resultado é uma outra punição, é um outro crime, não é outro crime. Não é outro crime. Quem disse isso? Civilista, processualista civil e, incrivelmente, alguns constitucionalistas. Foram eles que disseram isso, porque não entendem de direito penal e processual penal. Agora, isto é real. Isto é real. E está tangenciando a sociedade de forma significativa, ao que? A alcançar o dia a dia nosso com condutas comuns, individuais, não organizadas. Ou seja, não provenientes de organização criminosa, terrorista ou não, mas sim de cidadãos comuns, que entram na criminalidade, aderem a ela habitualmente ou eventualmente, mas que entram na criminalidade. E aí eles acabam sendo o quê? Objeto desse tipo de interpretação, que é uma interpretação canhesca, equivocada. Continuemos. Bem jurídico é socioeconômico. Por que socioeconômico? Falei para vocês. Se for só economia, amanhã ou depois eu posso estar falando o quê? Extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Então não é socioeconômico. Tipo alternativo, crime antecedente, rol era taxativo, deixou de ser, condutas permanentes, tipicidade dolosa, possibilidade de concurso material de lavagem, delito antecedente. Questão do domínio do fato que nós acabamos de dizer. Ampliação considerável dos delitos antecedentes, inserção de contravenções penais, influência do opinião que na mídia, por exemplo, o jogo do bicho. Aí o artigo 1º incorre na mesma pena quem, para ocultar, dissimular a utilização de bens, direitos ou valores por organização penal, os converte em ativos lícitos, os adquire, recebe, troca, negocia, dá, recebe em garantia, guarda, tem depósito, movimento, transfere, importa, exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Antes, no parágrafo 2º, vinha assim: incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores a serem provenientes de qualquer dos crimes. Aí começa um problema nosso. E incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. E 2, participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigir a prática de crimes previstos nessa lei. Aqui você já está sinalizando alguma coisa. Por quê? Porque a prática de crimes previstos nessa lei não são os crimes antecedentes, são os crimes de lavagem. E aí você já está sinalizando, olha, quem está num escritório e sabe que nesse escritório pratica lavagem, responde pela lavagem. Mas como eu sei se nesse escritório pratica lavagem?
Admissível punição do advogado pela lavagem simplesmente por saber da procedência ilícita da quantia que lhe seja paga pela prestação de serviços? Aspectos processuais. Antes nós tínhamos o quê? Processo de julgamento dos crimes previstos nessa lei obedece às disposições relativas ao procedimento comum, independente do processo de julgamento de crimes antecedentes, referidos no artigo anterior, ainda que praticadas em outro país. E agora? Aumentou. Independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticadas em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Ele pode unir todos os procedimentos e julgar tudo junto. Por que isso? Porque, efetivamente, se alguém absolver na conduta antecedente, ele não podia condenar na lavagem. Ou, eventual condenação na lavagem estava o quê? Anulada. Se ele julgar tudo, não tem esse risco, né? Porque daí, efetivamente, ele pode condenar nos dois. Isto é persecução da lei. Isso é sistemática de persecução da lei. É para ter medo? É. Antes, a denúncia será instruída por indícios suficientes da existência de crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos na lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. Aí ele fala, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. É pior. Se na infração penal antecedente for uma contravenção penal, quanto tempo extingue a punibilidade? Prescreve. Quanto tempo prescreve contravenção? Crime que não se impõe pena de prisão? 2 anos. Quer dizer o quê? Se extinguir a punibilidade em 2 anos, ainda assim eu posso punir pela lavagem. Legal, né? Eu esqueci, eu não estou no Ministério Público dando palestra. Né? Não é legal. Assustem-se. Vale a pena. Gato escaldado, né? No crime do processo previsto na lei, não se aplica o disposto no 366 do Código de Processo Penal, que diz respeito à questão da intimação. Ele fala assim, no processo pelo crime previsto na lei, não se aplica o 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação do defensor dativo. Citá-lo por edital e jogar defensor dativo viola o Pacto de San José da Costa Rica, que foi o que fez alterar o 366. E ninguém falou aqui de violação. Por quê? Porque o 366 foi alterado no século passado, né? Então agora é uma nova visão de direito penal. É uma nova visão de persecução penal. Então não tem problema eu violar o Pacto de San José da Costa Rica. A Declaração Interamericana de Direitos Humanos não é tão importante. E aqui viola, renova a citação por edital. Fala assim, não, mas ele não vai ficar, ele não vai ser julgado à revelia. Não vai, eu vou constituir um defensor dativo que não sabe nada dele, nunca ouviu falar dele, ele vai ser julgado como defensor dativo. O Estado garantiu a sua defesa. Eu conheço um modelo americano que faz isso direto. Às vezes ele nem se dá o trabalho de procurar. Ele falou, procurou, não encontrou, não tem direito sabível, não. Constitui advogado, defende, condena e depois a gente só executa. Que dá até para fazer com pena de morte, porque aí é só mandar o policial atirar direto, né? Quando encontrar, atira. Já está condenado a pena de morte mesmo. Medidas urgentes, aí ele fala dessas medidas urgentes da alienação. Eu vou só mencionar como um todo, não ficar lendo tudo, mas ele diz o seguinte, que, havendo indícios suficientes da infração, poderá decretar medidas assecuratórias. Essas medidas dizem respeito ao quê? A apreensão de bens que parecem ser, que podem ser origem ilícita. E quando houver dificuldade para sua manutenção, o juiz pode determinar o quê? A sua venda. Pode determinar leilão. Só na dificuldade para manutenção, hein? Eu não estou falando que eu tenho prova que o bem é ilícito ou proveniente de ilicitude. Estou falando que eu tenho dúvida. Mas como é difícil mantê-lo, eu apreendo e vendo. Aí eu guardo só o dinheiro dele. Aí, se eu conseguir provar a licitude dele, eu posso liberá-lo parcialmente. Mas eu comprovei a licitude. Ah, mas eu não tenho certeza se tudo que tem nele é lícito. Então eu libero parcialmente. Libero meio carro.
Nenhum pedido de liberação será concedido sem o comparecimento pessoal do acusado ou interposta pessoa que se refere ao caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos e valores, sem prejuízo disposto no parágrafo 1º. Isso quer dizer o quê? Ainda que eu comparecer, ainda que eu provar a licitude do bem, o juiz ainda pode falar, não, mas eu não vou liberar. Por que eu não vou liberar? Porque existe um crime, este crime foi um crime que deu um prejuízo enorme e que eu posso precisar dos seus bens para pagar esse prejuízo, então eu não vou liberar. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente. Então, ele não decreta a apreensão do bem porque ele tem origem duvidosa. Ele decreta porque ele tem origem duvidosa e ele pode ser necessária a reparação do dano. E aí você leva o indivíduo à insolvência civil. Depois, quando ele é absolvido, foi tudo brincadeira. O bem foi vendido, o dinheiro está desvalorizado, tem as custas do processo. Ou então, pior, né? Se envolveu o tráfico de entorpecentes, organização criminosa supostamente ocorrendo, os bens podem ficar à disposição para o uso, né, da polícia no combate. Depois você recebe o bem de volta, ou o que sobrou dele. Inclusão de medidas para acelerar o procedimento de recuperação de valores. Então, ele fala da alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, é o que nós estamos falando aqui. Isso tudo vocês deem uma lidinha na lei. Requerimento de alienação com relação aos demais bens, juiz determinar a avaliação dos bens, feita a avaliação, dirimir eventuais divergências, ele homologará o laudo atribuído e colocar por valor não inferior a 75% da avaliação em leilão. Realizado o leilão, a quantia vai ser depositada em conta judicial remunerada. O processo de competência federal, ele fala que depósitos são feitos na Caixa Econômica Federal, depósitos serão repassados da Caixa para outra instituição financeira pública em conta única do Tesouro Nacional, valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional. Aí, o processo de competência dos estados vai ser dentro da instituição pública, preferencialmente onde o Banco do Estado, ou não tem no Banco do Estado, onde o Estado deposita seus recursos. Ele fala de sentença condenatória, da perda e incorporação definitivamente do patrimônio da União. A instituição depositária manterá esses valores deduzindo a quantia apurada no leilão. Trânsito em julgado da sentença condenatória tem a perda de valores, perda dos bens e perda de bens não reclamados. Tudo isso eu acho excelente, para ser sincero. Eu acho certíssimo para casos de criminalidade organizada, tráfico de drogas, para todo tipo de criminalidade organizada, fraudes, etc. Mas para o quê? Para o combate à grande criminalidade, seja ela violenta ou não. O problema é que isso serve para o cidadão comum. Ah, mas não acontece, você vê que na hora de processar, os processos que tem realmente, não acontece. Mesma história lá de 95, isso nunca vai acontecer. Mas existe o espaço para acontecer. Até a hora que acontece e nós não ficamos sabendo, porque é uma pessoa só. Você só vai ficar sabendo quando 10 vezes uma pessoa só ficarem sujeito a isso e um cansar e for lá na mídia e contar que ficou sujeito a isso. Aí você fica sabendo, mas ainda tem o risco social de todo mundo aplaudir. Eu estava lendo uma matéria na Carta Capital de um jornalista, eu esqueci o nome dele, bem interessante, sobre a questão do que foi o Tropa de Elite. E aí ele fala bem assim, fala, ninguém entendeu que a figura do Capitão, todo mundo lembra, viu? Do Capitão Nascimento, não era de um herói. Que o que ele fazia não era coisa certa, era coisa errada. Que torturar com saco plástico na cabeça não é legal. Que atirar com a escopeta na cabeça não é legal. Que isso é extermínio. Que isso é antissocial. Que isso nega os valores da sociedade correta. Que eu não posso me violar socialmente para cumprir a função do Estado em relação a outros que já se violaram socialmente, porque senão eu sou igual a eles. E ele teve que fazer um segundo filme onde a escopeta do policial estava virada para a nossa cabeça, para mostrar para eles, para nós, que não era para no final do filme ficar de pé aplaudindo o Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento ajudou a estrutura de corrupção se formar. E depois ele ganhou um cargo sem saber por quê, porque ele era o herói.
e que eles precisavam do herói na frente para a corrupção correr atrás e a milícia continuar fazendo o que o Capitão Nascimento fazia, colocar um saco plástico e dar um tiro na cabeça. E nós aplaudimos o Capitão Nascimento. Tanto que ele foi para os Estados Unidos fazer filme. É igualzinho. É igualzinho isso aqui. Nós aplaudimos esta legislação. Até a hora que nós estivermos dentro do saco. Até a hora que isto aqui for o saco colocado na nossa cabeça. E nós aplaudimos a legislação. Isto é direito penal máximo. O que mais eu falo? Isto é incrível, né? Não, não é. Ordem de prisão de pessoas ou medidas securatórias, ouvir o Ministério Público, poderão suspensas pelo juiz imediatamente, sua execução puder comprometer as investigações. Isso é interessante, porque daí é técnica, aí não diz respeito à situação em si. É o quê? É uma técnica legislativa indispensável, e a polícia vê com muitos bons olhos isso, com toda a sua certeza, nós também temos que ver, que é, o juiz pode, ainda que, por exemplo, vinha um pedido de medida securatória, indeferir ou suspender essa medida. Por quê? Porque a investigação está correndo. Então, se eu prendê-lo, eu atrapalho a investigação. É quase que aquela chamada ação controlada. Eu sei que ele é bandido, eu tenho instrumentos para isso, o Ministério Público pede a prisão, mas o delegado diz o seguinte: não prende não, meu querido. Se o senhor prender, acaba a investigação, não pega a organização. Aí ele fala, perfeito, suspende o mandado de prisão expedido. Suspende o bloqueio de bens expedido. Mas e os bens? Bom, ele vai gastar o dinheiro, não interessa, vale a pena. Mesmo que perca-se um pouco desse dinheiro, não é o dinheiro que nós estamos objetivando aqui. Nós estamos objetivando o quê? A sociedade. Então eu tenho que acabar com a organização, ainda que a custo de perder dinheiro. Porque nós não estamos fazendo arrecadação pública com a lavagem de dinheiro, com o crime de lavagem de dinheiro, com a persecução penal de lavagem de dinheiro. Não estamos fazendo arrecadação pública, nós estamos fazendo combate à criminalidade organizada. Então, essa medida é salutar. Isso é correto. Quando as circunstâncias aconselharem, o juiz ouvir o Ministério Público nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração de bens, direitos, valores, etc. Pessoa responsável pela administração fará jus à remuneração, etc. Isso aí, nos mesmos termos, parece o síndico da lei de falência. É exatamente isso que se pretende, um síndico de massa apreendida. Efeitos da condenação, perda em favor da união desses bens, etc. Interdição e exercício de cargo, função pública de qualquer natureza, diretor, membro de conselho de administração, gerência, etc. Pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. Tem que ter um prazo. É importante mencionar essas coisas que a gente às vezes esquece. Não pode haver persecução penal ad eterno. Ninguém pode ser perseguido para a eternidade. Então, tem que ter prazo, a pessoa tem que ter prazo. Por quê? Porque o objetivo da lei é o quê? Punir para que se entenda a punição e para que a sociedade se sinta acolhida em matéria de justiça. Eu ia usar um outro termo, mas esse termo está pejorativo, que é justiçada parece vingada, né? Não é. Mas que ela se sinta acolhida pela justiça. É para isso que a gente pune. A gente pune para que o indivíduo punido entenda o caráter lícito da sua infração e não volte a cumprir, não volte a punir, e para que a sociedade receba com alegria o cumprimento, a eficácia e eficiência da lei. É só para isso que a gente pune. Educação individual e social e também paz social. Então, quando é educação social, educação individual, eu tenho que imaginar o quê? Que ela acaba, né? É um começo, meio e fim. Por isso que o nosso sistema é progressivo de penas. Senão, não era sistema progressivo de penas. Eu prendia o indivíduo, colocava num sistema e acabou, ponto. Não tinha progressão de regime, não tinha saída, não tinha nada. A União e Estados, no âmbito de sua competência, vão utilizar os órgãos federais encarregados da prevenção ao crime, bens, etc., etc. Instrumentos de valor sem valor econômico em perda da União serão utilizados doados ao Museu Criminal. Pessoas sujeitas. Bom, o artigo 9º da Lei de Lavagem coloca todas as pessoas sujeitas, mas ela incluiu novos indivíduos, a Lei 12.638. Ela colocou o quê? As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, que intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam um grande volume de recursos em espécie, podem responder por lavagem. Juntas comerciais ou registros públicos, pessoas físicas ou jurídicas, conheço essas pessoas aqui, que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria,
consultoria, advocacia não, é contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participação societária de qualquer natureza. Gestão de fundos, valores imobiliários ou outros ativos, abertura ou gestão de contas bancárias de poupança, investimento em valores imobiliários, criação e exploração de gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos, fiduciários, estruturas análogas, financeiras, societárias ou imobiliárias, alienação, aquisição de direitos sobre contratos relacionados à atividade esportiva ou artísticas profissionais. Qualquer um. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições e eventos. Empresas de transporte. Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor rural ou animal. Dependência no exterior, as dependências no exterior das entidades mencionadas nesse artigo por meio de sua matriz no Brasil relativamente a residentes no país. E na advocacia? Bom, aplica-se aos advogados o dever de comunicação a operações suspeitas? É possível a prática do crime de lavagem pelo recebimento de honorários? Visando tornar mais eficiente a persecução penal, os crimes de lavagem, a lei estabelece um rol de pessoas no artigo 9º. E inclui o quê? Clientes em cadastro regular ou fiscalizador, comunicação de atividades consideradas suspeitas das autoridades competentes, no artigo 10 e 11. Ele inclui, no artigo 10 e 11, a necessidade de comunicar às autoridades competentes clientes em cadastro regulador ou fiscalizador e de atividades consideradas suspeitas dos seus clientes. De onde veio isso? Do modelo norte-americano. No modelo norte-americano, que foi o adotado nas convenções internacionais de combate à lavagem de dinheiro, existe previsão legal em inúmeros estados, se não em todos, e previsão federal de que o advogado que representa interesses de pessoa envolvida em criminalidade financeira que fale ou diga a respeito à lavagem de dinheiro, obrigatoriamente tem que comunicar qualquer atividade suspeita dos seus clientes. Pressupõe-se também a comunicação do dinheiro recebido desses clientes, da origem desse dinheiro. Quer dizer o quê? Qualquer um que lá atue tem que ter uma declaração do seu cliente de que o dinheiro que está sendo pago é proveniente de fundos lícitos. E mais, às vezes entregar até imposto de renda para comprovar que ele tem fundos para isso. E cabe ao advogado comunicar ao juízo, que comunicará aos órgãos competentes esta situação. Ele tem que juntar isso no processo. Vieram questionar, logo que saiu a lei, se os advogados tinham que estar sujeitos a isso. A OAB se manifestou, se movimentou, impugnou, e antes que houvesse qualquer mudança legislativa, o que aconteceu? O COAF baixou uma resolução e disse que isto não se aplicava aos advogados. Quem é o COAF para dizer que a lei não se aplica aos advogados? Ninguém. É um órgão administrativo. Não tem poder judicial. Não tem interpretação jurídica que lhe é competente. Não aplica a lei. Isso é o que eu penso, né? Na verdade, não é o que eles pensam. Digo mais. O presidente do COAF teve aqui em São Paulo 2 oportunidades em palestras com a Carla Hall, querida amiga minha, eu participei da banca dela de doutorado. Ela é presidente da comissão de compliance do Instituto dos Advogados. E ele deixou claro e inequívoco nas 2 oportunidades que ele entende que isto em breve acontecerá, que todo advogado deve comunicar obrigatoriamente ao COAF os recursos provenientes dos honorários recebidos, comunicar a origem desses recursos ao COAF. Obrigatoriamente, em especial qual advocacia A, criminal e empresarial. Ele falou, isso vai acontecer. Ele é formado em Harvard, né? Não precisa dizer muito de onde ele tirou essa ideia.
Então quer dizer o quê? Vai acontecer isto se depender da vontade política destes que estão no controle do sistema de fiscalização de atividades financeiras. Nós vamos estar passando por uma persecução penal indireta e que vai levar à crise sistêmica de representação de direitos e garantias fundamentais do cidadão, que são aqueles inerentes a um devido processo legal e à Constituição Federal. Embora não expressamente a enumeração de sujeitos obrigados a auxiliar na identificação dos atos aparentemente constituam prática de lavagem de dinheiro, é possível, em tese, identificar o advogado na classe de profissionais que prestam serviços de assessoria, consultoria, aconselhamento e assistência em operações imobiliárias, societárias, financeiras, contratuais, etc. Ah, mas o advogado criminal não faz isso, não? Será que não? Eu falo, é até pior, porque você pega os advogados que não são da área criminal. Ao tratar da advocacia, a Constituição Federal determina ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações do exercício da profissão. Norma constitucional de eficácia contida, produzida imediata e plenamente seus efeitos. Inviolabilidade do advogado a serem possivelmente delimitadas pelo legislador ordinário. Nós temos o estatuto para isso. Contornos da inviolabilidade do advogado estão traçados no Estatuto da Advocacia pelo Código de Ética, normas especiais por meio das quais se deve pautar a atividade profissional instrumentalizando seus direitos e deveres. Ambas estabelecem o sigilo do advogado, não apenas como direito, mas principalmente como seu dever profissional. O Estatuto assegura aos profissionais o direito de guardar para si fato que constitua sigilo profissional, recusando-se inclusive a depor como testemunha em processo do qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa a quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo contribuinte. Se não podem sequer depor como testemunhas, que dirá de delatar o seu cliente. Como é que eu vou informar a suspeita sobre a origem do dinheiro que eu recebi no meu cliente? Isto é modelo de delação premiada. Qual que é a maior mácula nesse modelo dos fins justificam os meios? Modelo Pablo Escobar, que eu falei para vocês. Vale a pena eu pegar um indivíduo e deixar solto, mesmo que homicida, mesmo que grande criminoso, em prol da desmanche de uma organização criminosa. É o modelo da preservação, da valorização da atividade imoral, antiética. Lembrando que ética é o contexto do bom, o contexto do justo, o contexto do correto no indivíduo. E moral é o contexto social do correto. Você privilegia e prestigia a imoralidade social, quer dizer o quê? Eu incentivo a todos na sociedade entenderem que o correto é trair, o correto é mentir, o correto é ludibriar. E no individual, eu o doutrino através da pressão legislativa, aquele traia, aquele minta, aquele delate. E, inclusive, o seu cliente, o seu representado. Tem um filme que passou, eu gosto bastante de fazer associação, eu montei até um curso, não vingou por questões financeiras, mas eu montei até um curso de extensão e especialização em Direito e Cinema, em que analisava as práticas jurídicas de determinadas situações transformadas em programa de entretenimento. E eu vi um mês passado um filme baseado em fatos reais. Geralmente se fala, vi filme baseado em fatos reais. Bom, alguém tem câncer e morreu, né? Então não é. É um filme baseado em fatos reais e não é chato também. Mas também é só filme consumível. O indivíduo tem uma empresa de transporte de caminhões, empresa grande de caminhões, etc. Um indivíduo de sucesso, ele é separado e o filho que ele teve com a mulher anterior fica meio distante. Pois bem, a situação em si, de distância, não justifica, mas esta distância que permitiu o que aconteceu. O filho na internet, conversando com um amigo, começa o filme desse jeito, o amigo diz o seguinte, não, mas faz o seguinte, recebe aí. Não, mas eu não mexo com isso. Não, mas vende, você vai ganhar uma graninha. Eu falo, não, mas eu não quero, não vou vender isso. Então faz o seguinte, você recebe, é que eu não vou poder estar por aí, eu estou chegando, você recebe, guarda para mim um tempinho. Vocês podem, inclusive, provem. Se você quiser ganhar uma graninha, você tira uma graninha. Depois você me entrega o resto, a gente reparte a grana. Não, mas eu não quero. Não, mas para, você vai ver só, vai dar certo. Aí amanhã entra em casa, ele fecha o computador. Passa um tempo, passa um dia, 2 dias, sei lá, toca a campainha, um indivíduo fazendo uma entrega postal. Aí o indivíduo entrega uma caixa
Ele branco recebe a caixa, vê que o remetente é o seu amigo, que estava no Skype conversando com ele. Ele abre e tem um pacote assim, branco, cheio de comprimidinhos brancos. Ele olha, fala, nossa, ouro branco, né? Então ele pega aquilo lá, levanta. Quando ele levanta, embaixo tem um dispositivo localizador do FBI apitando. Ele já joga aquilo tudo e sai correndo, e aí eles invadem a casa, perseguem ele e ele é preso. Até aí, tudo bem. Pois bem. Aí ele é preso, a mãe fala que ele nunca se envolveu com drogas, que ele não era traficante, que ele não consumia entorpecentes, que isso deve ser eventual, o pai aparece, aquela briga, você é desleixada, blá, blá. Aí chama o advogado. Aí eles falam assim, bom, ele vai sair, não tem problema. Aí vem o nosso problema. Esse é o modelo que nós estamos trazendo para cá. Ele fala o seguinte, seu filho não vai sair. Como não vai sair? Bom, é o seguinte, o seu filho está sujeito a uma pena de até 10 anos de prisão. Como 10 anos de prisão? Ele não fez nada. Não, ele aderiu. Mas ele não é traficante, não, ele assumiu, ele aderiu ao tráfico. Eles têm tudo gravado na conversa com o amigo dele. Não, mas é o amigo dele que é traficante. Ele inclusive indica o amigo. Não, mas você não entendeu, é pior. Eles sabem quem é o amigo. Por quê? Porque o amigo estava trabalhando para a polícia. Estava trabalhando para o Ministério Público. Como assim? Não, é o seguinte. Eles pegaram o amigo na rede de tráfico, como traficante. Mas existe um dispositivo que diz o seguinte, que se o indivíduo é primário, sem antecedentes, se ele ajudar a localizar outro indivíduo traficante, ele poderá ter sua pena reduzida de 10 para 1 ano de prisão com direito a sursi. De 10 para 2 anos com direito a sursi. Sair em 1 ano, ele fica só 1 ano preso. Não. Mas tudo bem, só que ele indicou meu filho não é traficante. Mas a lei diz o seguinte, que ele pode indicar outro traficante ou outra pessoa que venha a aderir à conduta de tráfico. E o seu filho aderiu à conduta de tráfico. Mas ele convenceu o meu filho. Ele falou, mas para eles isso não importa. Importa ele convencer alguém que poderia aderir à conduta. Não, vocês estão loucos. Não, mas isso é bom, dizia o advogado. Por quê? Porque agora é só pegar seu filho, pedir para ele ligar para um colega dele e fazer a mesma coisa. Ele vem e estimula o colega dele a receber. Vai ser tudo filmado, ele vai estar protegido, e quando o colega receber, ele tem a pena dele reduzida. Aí o pai vai falar isso com o filho, ele falou, peraí, mas eu só conheço ele como traficante, não conheço mais ninguém. Aí ele falou, não, mas não precisa ser traficante. É só ele aderir à conduta. Ele falou, como assim não precisa ser traficante? Não, é só você convencer ele a receber a droga. Se você convencer, está resolvido. Mas e aí, o que vai acontecer com ele? A mesma coisa que aconteceu com você. Mas o cara não é traficante, não tem um outro amigo traficante. Mas não tem, isso não faz diferença. E ele fala, eu não vou fazer isso. Isso é imoral. Isso é antiético. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não sou traficante, mas eu não vou envolver outro nessa situação. Mas se você não fizer isso, você vai ficar... Aí, o que acontece? Se você não fizer isso, bom, aí sua pena pode aumentar de 10 para até 20 anos. Como? Porque como eles fizeram essa proposta para você, e você agora não está aceitando, eles podem entender que você está fazendo obstrução à justiça. E na obstrução à justiça, você pode ter a sua pena dobrada até 20 anos. Legal. Aí depois transcorre o crime, o pai dele faz um acordo espúrio, vai lá, descobre uns traficantes, troca a figurinha, o menino sai livre, todo mundo feliz, tal, mas é real. O pior é este começo que nos interessa aqui. É o tipo de conduta que se espera introduzir no nosso sistema e nos convencer de que é legal. É desvirtuamento de moral coletiva e de ética individual. É incentivar o ser humano a ser o quê? Delator, a ser imoral. É por isso que a delação premiada muitas vezes não funciona no país, porque você não está falando em simplesmente entregar situações, você está falando em delatar pessoas que têm um grau de confiança contigo e que convivem. E aí você está falando isso para o advogado, que tem o dever de sigilo, em que a pessoa senta, como senta no médico, no psicólogo, e abre a vida. Por quê? Porque é de ti que ela depende para a subsistência. E aí você vai fazer o quê? Depois que ela sair, faz um relatóriozinho pela internet rápido e coafe. Depois continua recebendo os honorários dela.
Porque você comunicou com o COAF. Aí você fez o quê? Lavagem legal de dinheiro. Porque ninguém falou da apreensão do dinheiro do advogado, né? Quer dizer o quê? Os honorários recebidos são pagos pelo serviço. Eu só comuniquei da suspeita. Então, ele vai ser investigado, os meus honorários não, então eu continuo recebendo. Isto acontece até a hora que eles aumentarem isso e falarem, não, agora é o seguinte, o seu dinheiro é proveniente de atividade ilícita, então eu vou ver se esse dinheiro e todo aquele outro que você recebeu e está na sua conta, também é. E aí você se torna o quê? Aderente à conduta e começa a ser investigado também por outras fraudes. É esse sistema que nós estamos vivendo e que nós estamos falando, viva o Capitão Nascimento. É isso aqui. Parabéns para o Capitão Nascimento. E a escopeta está virada para o nosso rosto. Para o nosso rosto sociedade. Porque isso é com o advogado. O resto da sociedade não percebeu que é com eles todos. Porque ele não consegue fazer essa leitura legal. Ou ruim, né? No sentido de legal e ruim. É entender o risco social que nós estamos passando. Risco social institucional não é nós, advogados, é nós, sociedade brasileira, nós, cidadãos. Há um risco, e voltamos ao começo da exposição, há um risco social à cidadania. Há aquilo que nós entendemos como Estado democrático de direito. É assim que o autoritarismo emplaca. É assim que ele funciona. Ele usa da democracia como forma de se estabelecer. Isso se chama autocracia. A autocracia nós já vivemos, mas conseguimos superar, até porque nós não fomos fruto de uma Constituição democrática, né? A nossa Constituição foi feita por deputados e senadores eleitos sob a égide do regime ditatorial, que se autoconverteram em Assembleia Legislativa, em Assembleia Constituinte, e depois, acabada a Assembleia Constituinte, voltaram a ser deputados e senadores eleitos pelo sistema ditatorial. Daí, todo mundo veio falar em eleições. Depois. Mas nós continuamos. Mas quem fez a Constituição foram eles, eleitos pelo sistema ditatorial. Já tínhamos essa mácula, que com o passar dos anos foi superada, nós fomos tendo eleições, agora nós estamos voltando a outra mácula, que é a mácula da autocracia. Eu faço o povo acreditar que, exercendo democraticamente as suas atividades, ele está num sistema democrático onde eu, aqui em cima, detentor do poder, maior e cada vez maior, faço toda uma persecução penal nesse povo, faço toda uma persecução contínua nesse povo, em defesa da segurança desse povo. Por quê? Porque estar seguro é o mais importante. Estar seguro é mais importante. Sentir-se seguro é mais importante. A palavra de ordem é o quê? Segurança. Wagner que o diga, está na comissão. Segurança. A palavra de ordem é segurança. Igualzinho na época feudal. Todo mundo entrava no feudo, submetia-se ao seu senhor feudal, cultivava, comia, subsistia, não sobrevivia, subsistia, não vivia, para atender o quê? As necessidades do próprio feudo, em especial do seu senhor feudal, que lhes garantia segurança. Ai de você querer sair do feudo e mudar de feudo para você ver se sobrava alguma coisa. Você morria, era pendurado, de cabeça para baixo, como exemplo daquele que descumpriu as regras do feudo. Como você descumpre regras do feudo? Isto é exemplo para que ninguém o faça. Pela segurança de todos eu estou fazendo isso. É isso aqui. É esse o exemplo. Estamos voltando ao sistema feudal. Não podemos nos render a isso. E quem pode nos salvaguardar disto? Eu só vejo uma área que pode nos salvaguardar disso. Não só os órgãos de representação popular, então eu estou dizendo do quê? Da nossa querida Ordem dos Advogados, que foi um dos principais órgãos na história do Brasil de representação popular, de garantia de direitos e garantias, busca de luta pelos direitos e garantias individuais, mas outros órgãos que fazem parte do poder. Dentre eles, aquele órgão que todo mundo critica daqui ou de lá, mas é onde nós temos a esperança de justiça, que se chama Poder Judiciário. Nós temos que depositar nossas esperanças nos juízes,
nos desembargadores e acreditar que eles estarão convencidos, instruídos e entenderem essa situação, porque é uma situação de risco social e eles são a última fronteira para que a injustiça não paire na sociedade. Por isso que nós temos que gritar em altos brados, nós temos que fazer valer as prerrogativas que não são nossas, são decorrentes da nossa investidura. Por isso que nós temos que mostrar à sociedade o que está acontecendo, e por isso que nós temos que mostrar sempre ao judiciário que está nas mãos dele esse poder, que ele não pode deixar que decisões desta natureza aconteçam na sociedade. Ele tem que impedir isso. Ele tem que ser justo. Não só com o ser humano de forma individual, mas com a sociedade coletiva, porque nós não queremos mais viver em feudos. Nós queremos viver em um modelo democrático. Eu acho que dentro do contexto... dentro do contexto do que se fala, do que se coloca, o melhor que nós temos a dizer é que hoje há uma equivocada impressão de que esse tipo de legislação criminalizadora vai resolver o problema da sociedade de risco que nós vivemos. E ela não vai resolver, ela vai aumentar o problema. Ah, vai diminuir a criminalidade? Mas qual criminalidade vai estar diminuindo? A que custo moral e ético nós vamos estar diminuindo a criminalidade? Aí você fala, mas o custo de vidas, de bem-estar, etc. Pode até ser, mas tem um custo moral e ético que, muitas vezes, nós não vamos pagar. Quem vai pagar são os nossos filhos, nossos netos, aqueles das gerações futuras, e nós só vamos ver lá na frente. Não lá na frente. Foi esse mesmo tipo de legislação e discursinho aqui que permitiu o fascismo dominar o mundo em determinado momento e se transformar naquilo que nós conhecemos como nacionalsocialismo. E converter tantos que acreditaram e deram pior do que isto, legitimidade ao sistema. Legalidade é fácil dar, é fazer lei. Legitimidade. O sistema nacional socialista era legítimo. E nós estamos dando legitimidade. Vamos aplaudir o Capitão Nascimento. Eu acho que nós teríamos muito mais a esmiuçar na legislação. Nós poderíamos pegar artigo por artigo e ficar horas discutindo cada um desses artigos, mas a minha principal intenção hoje em ter trazido tanto esse tema foi uma das discussões. Eu falei sobre a 470 na última vez que eu estive aqui, e aí falaram, mas o senhor vai dar outra palestra, você não quer falar de novo? Eu falei, não, vamos falar sobre lavagem de dinheiro. Era falar sobre esses aspectos, trazer esses inconformismos, compartilhar esse inconformismo com vocês, para que vocês sejam, como eu fui também, órgão multiplicador, sejam vocês órgãos multiplicadores desses inconformismos, porque só assim nós vamos conseguir fazer valer a nossa responsabilidade social como cidadãos e maior, nossa responsabilidade como cidadãos hoje representantes dos interesses maiores da sociedade, que são os advogados. Leiam sobre advogados e vão sempre ter certeza de que esta é a mais linda das profissões, porque dela depende a sociedade, dela depende o cidadão de direito.